Interessante que quando eu cheguei lá em Colossenses capítulo 4, na pregação passada, até o versículo 6, aí eu olhei e disse, eu acho que encerrou aqui, porque do versículo 7 em diante, então Paulo diz quanto à minha situação, Tíquico, nosso irmão, vai dizer, e o irmão fulano saúde, irmão ciclano saúde também, e tal. Eu digo, não, aqui não tem assunto para pregação, é uma parte muito pessoal, citando nomes e tal, e eu vou dar como encerrada a epístola aos Colossenses. Aí depois mudei de ideia e digo, não, aqui vai do versículo 7 ainda ao 18, será possível que uma parte grande assim desta carta não tenha nada para transmitir hoje para nós? Ora, foi difícil, foi conter numa pregação só o que tinha aqui, o que tem aqui. Então será uma mensagem um pouquinho diferente, porque vamos falar em nome de irmãos, falar em ministérios, pouca doutrina, mas tão gostosa e tão rica, e eu aprendi bastante mergulhando aqui, e vamos mergulhar juntos agora em Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 18. Primeiro de 7 ao 9, diz assim, então, Colossenses 4, de 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este final da carta, que apesar de muito pessoal e com citação de vários nomes, tem tanto o que nos ensinar, especialmente como eu tentei tirar uma lição central, e até dando o nome do título da pregação, um time de primeira, ou de primeira qualidade, o time desse teu servo Paulo. Obrigado pelo que vamos aprender aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele nos brinda aqui, Paulo, com informações pessoais do ministério dele, dos seus próprios sentimentos, como nós vamos ver. E quanto ao ministério, a primeira coisa que surpreende, irmãos, é o tamanho da equipe dele. Vocês vão ver que ele cita nominalmente nada menos que 8 ajudantes. E cada um, quase cada um, vem com uma avaliação carinhosa, uns com poucas palavras, outros com mais palavras. Mas é muito gostoso ver o apóstolo se dirigindo ou falando do nome de cada um. Então ele começa citando 2 discípulos que iriam entregar pessoalmente a carta. Tíquico, e ele designa de irmão amado, fiel ministro, a palavra ministro aqui no original é diáconos, de onde vem o nosso diácono, que era uma palavra muito comum, significa um servo, um ajudante ou coisa assim, depois adquiriu um sentido mais formal no próprio Novo Testamento, de um oficial da igreja, mas aqui ele é chamado de diáconos, e conservo no Senhor. Me chamou a atenção esse conservo. Conservo significa servo com, servo juntamente com.
ou co-escravo, escravo juntamente com. Paulo era um apóstolo, líder de Tíquico, mas ele não hesitava em lançar mão da autoridade dele quando necessário, não deixava a menor dúvida da autoridade que ele tinha em nome de Cristo, como apóstolo dele, de uma maneira muito forte. Mas ele também sabia dizer assim: eu sou um servo, sou um escravo de Cristo, e eu tenho companheiros de escravidão. Eu estou colocando entre aspas aqui, eu expliquei semana passada que o atrasada, a ideia de escravidão, deixei isso bem claro. E hoje a gente pode pensar mais em termos de servo. Mas ele via aqui, no caso Tíquico, como um colega dele, um companheiro de servidão. Nesse particular, ele não se coloca acima, hierarquicamente, de Tíquico, que ele era. E, como já disse, não deixava isso em dúvida. Mas ele também enfatizava esse aspecto, que é uma lição valiosa para os líderes de igreja, pastores, dirigentes, uma lição de humildade muito grande. Qualquer um quisesse um certo tipo de liderança numa igreja, não apenas o pastor ou pastores, mas é básico que eles entendam, ao mesmo tempo, a hierarquia que tem e que a Bíblia apoia, mas ao mesmo tempo vendo-se nivelado junto com os outros irmãos na qualidade de todos sendo servos de Cristo. O fato de um ser chefe ou estar hierarquicamente acima no sentido administrativo não significa absolutamente que deixou a condição de servo de Cristo. Nunca. E seria muito bom pessoas que adquirem muitos graus acadêmicos e muitos títulos e muitas posições e fama e tudo mais, que nunca esquecessem isto, que não virassem estrelas, mas simplesmente se considerando servo. E vamos lá, escravo do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que tinha um outro que ia levar a carta também, Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Esse é o famoso Onésimo, tudo indica, não há motivo para não ser o mesmo Onésimo que foi alvo de um livro do cânon, chamado qual? Filemão. Onésimo era escravo de Filemão e foi a Roma por algum motivo, se converteu lá e estava voltando agora para a sua terra. E por isso é que Paulo fez a carta a Filemão, pedindo que ele recebesse Onésimo e tal. Então, Onésimo é o alvo de uma carta do cânon sagrado. Interessante, um escravo, hein? E ele fala aqui de Onésimo, que era do meio deles. A missão desses dois tinha dois propósitos. Primeiro, dar conhecimento da nossa situação, no versículo 8. E eles vão saber, vos farão saber tudo e tal. Ou seja, eles vão informar vocês. Segundo, de alentar o vosso coração. Estudando aqui a palavra alentar, parakaleo, famosa palavra que eu já falei muito dela, de onde vem paráclito, ou advogado, ou consolador, ou confortador. Por isso é que o Espírito Santo é chamado de o outro paráclitos, no grego, que é outro consolador. Então a ideia aqui é chamar para perto, visando uma série de atividades, ou consolar, ou confortar, ou aconselhar. Tinha um sentido um pouco amplo, mas sempre com a ideia de ajudar alguém. Vem cá, chegue aqui, ou sente aqui perto de mim, que eu quero lhe aconselhar, eu quero lhe confortar, eu quero lhe ajudar. Esse é o sentido, exatamente, aqui do verbo, traduzido por alentar. Interessante que o primeiro objetivo
que era simplesmente informar, Paulo poderia ter feito isso pelo correio da época, que existia o correio romano e funcionava, era eficiente, talvez melhor do que o de hoje, que foi destruído o nosso correio, vocês sabem disto, que é uma pena à parte. Mas é conhecido historicamente a eficiência do correio romano. Então é fato, Paulo poderia ter escrito uma carta muito mais longa do que essa chamada aos Colossenses, ou mesmo uma outra carta de uma ordem muito mais pessoal do que foi essa chamada Colossenses, e teria informado de uma maneira até detalhada o que estava acontecendo lá, que era um dos propósitos da missão daqueles dois. Mas vem um segundo propósito: alentar, confortar, consolar. Aí não teria correio que resolvesse. Podia levar uma carta de 20 páginas, mas não poderia levar o alento comparado com o alento pessoal. Tudo bem, a carta poderia alentar e confortar um pouco, que de fato uma boa notícia, uma informação gostosa é bom ouvir, mas incomparável com a presença pessoal de dois auxiliares de Paulo, Tíquico e agora Onésimo. Então, mais uma lição que nós temos aqui, especialmente para pastores, missionários, líderes em geral, de se preocuparem também com crentes de outras igrejas, orando, pregando para eles. Às vezes alguém pergunta: pastor, eu estou sendo convidado para pregar na igreja tal e tal. Digo: vá, apenas se você tem alguma missão aqui na igreja, naquele domingo e tal, providencie para um substituto, coisa assim, não deixe de fazer isso, mas vá, você pregando em outros lugares e tudo, é um membro da nossa igreja, é um braço da nossa igreja lá, ajudando também. Vá, divulgando o trabalho junto a outras igrejas, participando de ministério para-eclesiásticos. E que é para-eclesiástico? É um ministério paralelo ao ministério puramente eclesiástico, ou seja, dentro de uma igreja local, um seminário, por exemplo, pertencente a um movimento confessional ou uma coisa assim. É um trabalho para-eclesiástico, uma missão. Então, há muitas maneiras de um crente de uma igreja, além de se preocupar com os membros daquela igreja, mas servir de alguma forma crentes de outras igrejas também, de várias maneiras. Conheço dezenas de irmãos que participaram de diretorias de seminários e viajavam em fim de semana, 500, 600, 1.000 quilômetros de distância para passar lá algumas horas para a reunião de um conselho de seminário e voltar para a sua terra de novo. Muitos pastores voltavam domingo de madrugada para pregar nas suas igrejas. Por que faziam isso? Para ajudar o seminário. O que é o seminário? Um celeiro de pastores, de líderes de igreja, de obreiros, obreiras. Então, ao fazer isso, quando se contribui para um trabalho para-eclesiástico, que tem uma abrangência maior do que apenas a de uma igreja local, o crente de uma certa igreja está ajudando crentes de outras igrejas, ajudando a consolar, orientar, ensinar, qualquer tipo de benefício que as igrejas peguem daquele tal trabalho para-eclesiástico. Então fica a lembrança aí de você, irmão, irmã da igreja, abrir a mente mais, o coração, e vocês que têm dons de ensinar, de pregar, abram mais a abrangência do seu trabalho. Nossa igreja está pronta para ajudar, apoiar, para poder fazer com que o nosso trabalho, meu, o de vocês, se torne o mais possível benéfico aos crentes de uma maneira geral, não apenas ultra concentrado na própria igreja. Nessa fase do meu ministério, eu estou mais assim, muito mais.
Mas já dei minha cota e me sinto muito feliz, muito honrado com isto. Me lembro que o meu queridíssimo Haroldo Rainer, meu pai na fé, ficou muito brabo comigo, quando depois de 13 anos na diretoria não, no conselho do seminário do Cariri, eu desisti quando eu assumi o pastorado na igreja Tevelândia, como é chamada na época, e ele ficou brabo comigo, porque não pode, rapaz, eu já ajudei, não foram 13 meses, foram 13 anos, indo e voltando, e tudo. O irmão Josias está ali, pastor Josias, companheiro de conselho muitos anos também. Então, eu digo, já dei uma contribuição e vou me concentrar agora no pastorado aqui da igreja, estou escrevendo algumas coisas e tal. Tinha lá meus motivos, mas ele ficou zangado, porque eu, praticamente, aos olhos dele, eu abandonei o seminário lá. Digo, não abandonei, não. Eu vou orar pelo seminário, eu vou ajudar quando puder com alguma ideia e tudo. Mas o fato é que 13 anos para ele foi pouco. Queria mais. E quem diz que ele está errado, não é? Eu que não tinha mais condições. Você tem quanto tempo você está ajudando aí com sua cabeça, com sua mente, com sua experiência, com seu conhecimento? Você tem ajudado qual seminário, qual instituição, qual missão? Pense nisso. Tem que ser um pastor, um pregador. Não. Aliás, havia líderes lá que não eram pastores. Ajudem entidades para-eclesiásticas para alcançar outras igrejas. No meu coração, para compensar a falta de viagens, pessoalmente falando de mim, o ministério falando de Cristo é uma forma de eu alcançar irmãos de outras igrejas. Eu me sinto assim, menos inútil no trabalho de Deus e não tão concentrado aqui, como se daqui eu chegasse mais longe, com o único propósito de alcançar, aumentar a abrangência daquilo que eu posso fazer. E você pense assim também, vamos somar uns ajudando os outros. O fato é que Paulo estava preocupado em não apenas informar a igreja em Colossos, mas em confortar a igreja de Colossos. Isso é um show, o que nós podemos ver aqui. Detalhe, porque Paulo era muito ligado com a igreja, tinha fundado a igreja e tal. Tinha não. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Ao que se sabe, Paulo nunca tinha nem estado lá. Paulo não conhecia pessoalmente os irmãos de Colossos. Mas a gente não nota diferença entre o carinho por esses irmãos e o carinho pelos irmãos de igrejas que ele fundou. Tanto faz para ele, eram irmãos da igreja de Cristo, do qual ele era servo, juntamente com Tíquico. Então, fica aí a ideia, e se você não tem dom ou condição para viajar, para fazer parte de algum ministério, além da própria igreja local, ore, se informe pelo menos um pouco, se corresponda com irmãos, dê algum tipo de contribuição mais larga do que apenas na sua própria igreja local. Note que eu estou assumindo que você está contribuindo na sua igreja local. Porque se você nem isso está fazendo, eu não vou nem comentar. Versículos 10 a 14. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, olha só, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Saúde-vos Epáfras, que é dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós
nas orações. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. 6 nomes agora, além dos outros 2 que ele já falou, que estavam com ele lá, saudando os irmãos de Colossos e de Hierápolis e Laodiceia, igrejas pertinho de lá. Aristarco, prisioneiro comigo, é o único indicado como estando preso, juntamente com Paulo. Eu falei semana passada, ou atrasada, que ele estava preso lá em Roma, onde ficou 2 anos, falou até das correntes dele, e ele fala de novo aqui, vai ser o finzinho da carta falando em correntes, então ele estava acorrentado, de alguma forma, mas numa casa alugada, e estava num desconforto muito grande, não tanto quanto numa prisão, num calabouço aí, como ele ficou na segunda prisão que o levou à morte. Essa foi considerada a primeira prisão dele em Roma. Mas aqui esse Aristarco aparece como prisioneiro. Aí os historiadores cristãos procuram examinar como foi, não se sabe. Alguns acham que ele foi visitar Paulo e acabou preso também. Não consta que ele chegou lá em Roma com Paulo. Não sabemos, mas é o único nome. Os outros, então, estavam, obviamente, ali em torno de Paulo, morando por ali em Roma, e dando uma assistência pessoal muito forte ao apóstolo. Mas preso com ele mesmo, na casa ali, parece que só Aristarco. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter com vós, acolhei-o. Esse aqui é João Marcos, que tudo indica é o autor do Evangelho de Marcos, o evangelista. Ficou muito famoso, porque na primeira viagem missionária de Paulo, ele acompanhou Paulo. Mas logo retornou. Isso aconteceu uns 12 a 14 anos antes desta carta ser escrita. Na segunda viagem missionária, poucos anos depois, Barnabé, que aqui está dizendo que é primo de Marcos, queria levar Marcos, e Paulo disse não. Ele nos abandonou no comecinho da nossa primeira viagem, não vai na segunda, não vai mais. Aí Barnabé, vai, não vai. Brigaram. Paulo e Barnabé brigaram, se desentenderam. Então, Paulo foi sem os dois, e os dois saíram para outro lugar. E lá diz que tiveram não pequena contenda. Interessante, o não pequena contenda entre Paulo e o seu ajudante Barnabé. Barnabé queria, porque queria levar Marcos, esse Marcos aqui, e Paulo não. E agora, nós vemos Marcos com Paulo, em Roma, ou seja, reataram. E é uma coisa gostosa, na história do Novo Testamento, esse reatamento de Paulo com Marcos, não se sabe quando foi, quanto tempo depois, como falei, isso fazia mais ou menos 12 a 14 anos, em algum momento, nesse período, se entenderam, Paulo e Marcos, certamente Barnabé, obviamente. Mas especialmente Paulo e Marcos, que Paulo andou se decepcionando muito com Marcos. De alguma maneira, Marcos recuperou a confiança de Paulo, e não vou dizer nem o amor, porque o amor não necessariamente foi abalado quando eles se desentenderam. Apenas não dava para trabalhar mais junto, não concordaram e a contenda não foi muito boa lá, mas não quer dizer que deixaram de se amar, de se respeitar. Não, isso no meio cristão deve existir sempre. Mas recuperou a confiança de Paulo. Bonito isso. E curioso é a observação. Acolhei-o. Se ele for ter com vocês, ele acolhei-o.
Parece que a briga de Paulo com Barnabé por causa de Marcos ficou bem conhecida no meio. É muito provável que isso de fato aconteceu. Olha, eles se desentenderam aí. Então, Paulo não diz mais detalhes, mas tinha alguma coisa com Marcos que Paulo tinha dito, olha, vocês estão, esse é aquele que eu falei, que é primo de Barnabé, e vocês já estão instruídos, e se ele for, acolhei, talvez seja uma forma de dizer, ele está comigo de novo. Ele voltou à comunhão comigo de novo, ele está na minha equipe de novo. É muito interessante esse toque que ele dá aqui. Se ele for, acolhei-o. Paulo estava com medo, de algum motivo. Ele disse, não, esse Marcos aqui não é muito bem-vindo e não tem a chancela de Paulo, pois Paulo diz, tem. Talvez não tivesse tanto no passado, mas agora tem. Aí Paulo cita esse Jesus, conhecido como Justo. Ele dá aqui 2 nomes para esse homem, que era um judeu, e que eram apenas esses 3 judeus que estavam acompanhando Paulo lá em Roma. Os outros eram gentios. Esses 3 aqui, que Paulo era Aristarco, Marcos e Jesus. Esse Jesus. Aqui aconteceu uma coisa interessante que me remeteu à minha infância. Quando disse que eles eram um lenitivo, eles têm sido o meu lenitivo. Esses homens aqui, Aristarco, Marcos e Jesus. Aí eu fui para o grego. Aí a palavra lá era paregoria. Digo, parece com minha mãe. Elixir paregórico. Quando eu era pequenininho, já tinha minhas dores de barriga e tudo mais, e ela elixir paregórico no Mauro. Aí eu fui ver o que história é essa aqui. Quer dizer alívio, mitigação, entre outros significados. Lendo um comentário de um erudito americano, mas que morou muitos anos no Brasil, ele diz, lenitivo e tal, a palavra é paregoria, que significa alívio e tal, que, aliás, tem um remédio no Brasil com esse nome. Eu digo, olha só, aí eu entrei no Google, cadê tal do elixir paregórico, eu não via mais médico nenhum falando nisso, parece que ainda existe. E ele tem um pouquinho de ópio, se a mãe soubesse disso, não tinha nem me dado. Seja como for, eu fiquei pensando, você tem sido elixir paregórico para a alma de alguém? Aristarco, Marcos e Justo tinham sido paregóricos para Paulo, lenitivos, motivos de alívio, de consolo para o coração de Paulo trancado numa casa, 2 anos ali acorrentado. E eu fiquei com isso em mente. Cada um aqui pensa se teria alguém que poderia dizer, fulano tem sido um elixir paregórico para mim, ou a irmã cicrana, ou alguém. Seja alívio para os outros. Não deve haver na face desta terra uma atividade, uma condição mais linda, mais humilde e mais divina ao mesmo tempo, no sentido de que agrada a Deus, o Deus Criador e o Pai dos crentes. Não pode haver nesta terra uma missão mais nobre, uma atividade, uma tarefa mais espetacular do que ser alívio para os outros. Mas eu não sou pastor. Não tem nada a ver com isto. É você se dispor e ouvir e se integrar um pouquinho que seja. Abrir o ouvido, abrir o coração, prestar atenção no que está acontecendo. Falamos disso na quarta-feira, no culto de oração, exatamente disso. Para estimular o amor, nós devemos prestar atenção nos outros.
prestando atenção, a gente se estimula a amar e fazer boas obras. Não é um amor frio, um amor só porque Deus mandou, mas é um amor que foi estimulado dentro do seu coração. Estimulado por quê? Pelo quê? Porque você se interessou, prestando atenção nos outros. Isso é algo muito fora de moda, gente. Muito fora de moda, não apenas no sentido moral, no meio dos crentes, moralmente falando, isso é perfeitamente assimilável e fácil de compreender, e todos concordam, isso não é problema. Lá no mundo mesmo é mais complicado, mas quando eu digo fora de moda, mesmo no meio cristão, não é nem por causa do aspecto teórico, ou teológico, ou doutrinário disto, não. Mas é fora de moda no aspecto prático. Prático. É pouco praticado isto, por causa do tempo de exposição, o tempo em que alguém está com o ouvido aberto para escutar o problema de outro, a alegria do outro, uma ansiedade do outro, seja o que for, aberto. O tempo está muito curto. E os interesses muito materialísticos, muito, demais, não deixa espaço para dizer assim, eu vou investir um tempo na minha vida para conhecer outros irmãos, conhecer melhor. Quando eu digo conhecer, não é saber o nome, não. Já seria muito, todos saberem o nome de todos, que eu sei que não sabem, mas tudo bem. Mas pelo menos conhecer um pouco a história, o que está passando naquele contexto ali. Fica a ideia aí do paregórico. Aí ele cita um homem muito especial, chamado Epáfras, que noutra carta, ele chama de Epafrodito, é o mesmo homem. E ele diz que é dentre vós, vem daí, servo de Jesus Cristo. E é impressionante, vocês vão ver, como as orações de Epáfras, pelos irmãos de Colossos, tocaram Paulo, a ponto de Paulo destacar nada menos do que 3 pontos sobre a oração de Epáfras a respeito dos irmãos lá em Colossos. Primeiro, a intensidade das orações. Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira. Esse esforça sobremaneira é tradução do verbo agonizomai. Agonismo, mas deve ter alguma coisa a ver com agonia. Tem. O verbo original significa lutar. Fisicamente. Aí adquiriu um sentido metafórico de uma luta de qualquer natureza, de outra natureza que não só a física. Se esforçar muito, daí onde veio o nosso agonia. Então, ele ora por vocês, ele luta nas orações por vocês. Que coisa interessante. Mas aí ele diz, se esforça sobremaneira, continuamente, aí vem o aspecto da frequência. Então não é só que, quando ele ora uma vez por outra por vocês, ele ora para valer. Ele luta nas orações por vocês, aqui e acolá. Não, além da intensidade, era muito frequente, porque ele diz aqui, continuamente. Aí fala do alvo das orações de Epáfras. Terceira informação que ele dá. A intensidade, a frequência e agora o alvo. Comentei semana passada e vou tocar no ponto de novo. Estou tentando fazer um trabalho para aqueles privilegiados que chegam aqui nas quartas-feiras, tentando mostrar um aspecto pouco comentado das orações dos crentes.
especialmente quando estão juntos. Eu estou tentando mostrar à igreja que orações pelos aspectos aqui físicos, materiais, de saúde ou coisa assim, devem ficar em segundo plano. Não deixar de existir, mas ficar em segundo plano. E o que é que deve estar em primeiro plano? Os assuntos espirituais. Ah, mas são muito vagos e complexos, eu não sei nem de onde começar. Sabe, a Bíblia está cheia de orações feitas por pessoas, orações registradas e com objetivo registrado. Pois aprenda, estude e veja, pois aqui está um exemplo claríssimo em que Paulo diz pelo que Epáfras orava. Eu estou tentando acostumar a igreja nas quartas-feiras a orar por assuntos eminentemente espirituais, se acostumar mesmo, é um exercício. Por enquanto a igreja ainda está assim, está um pouquinho esquisito, porque como eu segurei um pouco as orações sobre saúde, o que predominava 90%, aí os irmãos ficam assim, eu digo, é pouco tempo nós vamos pedir aqui sobre saúde. Quem quiser pedir, peça, mas peça rápido, e diga o nome, o assunto e tal, e no instante acaba. Diga, e agora? Os assuntos espirituais. Aí um olha assim para o outro, vamos, gente, acabou. Então, sabe o que é isso? Falta de costume. Mal sabe pelo que pedir. Tirou a saúde, tirou o resultado no concurso, tirou o resultado do exame, que aliás é a saúde de novo, tirou a crise. Ficou o quê para a gente orar? Daqui a um ano, se Deus quiser, estarei dizendo coisas bem diferentes sobre os nossos encontros de oração. Pois aqui está, você que está aí sem saber pelo que orar, aprenda com Epáfras, para que Deus vos conserveis, para que vos conserveis perfeitos, está escrito aqui no versículo 12, para que, sempre que você vê uma oração sendo registrada na Bíblia, pegue a sua caneta quando tem assim, para quê? Porque ali está o objetivo, o alvo da oração. E Paulo, então, deu esse presente para nós, que nós aceitamos de muito bom grado, 2000 anos depois. Diga aí, Paulo, dê uma dica pelos assuntos pelos quais nós devemos orar. Está aqui um. Para que vos conserveis perfeitos, plenos, completos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Pastor, eu não sabia nem que a gente orar por um negócio desse. Pois é. Está bom de saber. E está bom de praticar. Qual foi a última vez que você orou pela conservação espiritual de algum irmão ou irmã, para que se conserve firme, perfeito, diante de Deus, convicto da vontade de Deus? Certamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras, não a vontade individual para cada um que Deus nem revela, mas aqui dentro, convicto. Orar pela força de convicção de cada irmão, pelo conhecimento. A Morgana acabou de comentar aqui a importância de conhecer melhor a palavra de Deus, para que Ele dê entendimento a cada um de vocês. E se você acha que o irmão A ou B ou C está com dificuldade mais, ou lhe compartilhou isso, ore para que Deus ajude aquele irmão a entender melhor, a crescer no conhecimento da palavra. Isso é assunto para se orar. Eu não estou dizendo que Epáfras não orava nunca pela saúde dos irmãos de Colossos. Claro que devia orar pela saúde, pelo emprego deles, pelas perseguições políticas, tudo. Claro, faz parte da nossa vida. E eu insisto que isso não está errado em si, mas colocar o peso praticamente total das nossas orações em cima disso está errado, insisto. Ok? Então aqui é uma dica fantástica das orações
de Epáfras. E eu fico pensando, como é que Paulo sabia tanta coisa das orações de Epáfras? As orações não eram de Epáfras? Quem estava falando aqui não era Epáfras, não, era Paulo. Paulo, um minutinho aqui. Como é que você sabe que Epáfras ora intensamente, chega luta nas orações, ele ora muito, frequentemente, e você sabe até o motivo pelo qual ele ora? O que está havendo aqui? De duas, uma. Ou Epáfras dizia para Paulo sobre as orações dele, ou Epáfras orava com Paulo, em voz alta, e com o grupo, que pelo menos 8 estão alistados aqui. E qualquer das duas opções, qualquer uma delas é excelente. Comunicar ao irmão os motivos das suas orações, a frequência das suas orações, não para se gabar. Ah, mas Jesus mandou me trancar num quarto, e a mão direita não sabia o que sabe a esquerda e tal. Aquilo é visando a pessoa se gabar, gosta muito de orar, gosta muito disso, é se vangloriando. Não é proibido de jeito nenhum você falar das suas orações, das suas lutas de oração, absolutamente. O que interessa é o propósito no seu coração. Então, quer Epáfras dizia para Paulo o que ele estava orando, ou, que eu acho mais provável, mas é mera opinião, que Paulo via Epáfras orando, ouvia, ou seja, orava era junto, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, não ultimamente, porque desde que a igreja começou, que nós oramos nas quartas-feiras, mas agora de uma maneira mais intensa em assuntos espirituais, orando uns para os outros, orando a Deus, mas diante uns dos outros, e os outros ouvindo o que cada um está dizendo e como está abrindo o coração. Você pode saber muito de um irmão por aquilo que ele próprio está dizendo durante uma oração. E se ele está dizendo, é porque ele autoriza, ele quer que aquilo seja conhecido. Fica a dica aí sobre oração. Mas ele ainda tinha uma coisa mais para dizer de Epáfras. Muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Interessante que Paulo já havia dito que se preocupava com os irmãos lá de Colossos. Mas agora, ele diz que não era só ele, não, mas homens como Epáfras, com o coração totalmente voltado para a obra de Cristo, também se preocupava. Então, esse Epáfras era um homem especial. Paulo fala muito mais dele lá em Filipenses, que eu não vou ler. Aí ele fala, continuando, Lucas, o médico amado, o segundo evangelista, que estava ali ao lado de Paulo. Está vendo a equipe de Paulo? Então você chegava lá na casa de Paulo, encontrava Paulo, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, isso aqui é a minha turma. Por um lado, dá inveja e dizer assim, pessoal dá pesada essa aqui, que ajudava Paulo. Dá pesada, mas esse Marcos tinha decepcionado Paulo, como já falei, 12 anos antes, uma briga danada, depois se entenderam. Era iguaizinho a você, a mim. Paulo, no aspecto que era um apóstolo, é a parte, no sentido de uma autoridade diferencial que tinha, sem dúvida. Mas, falei, no começo até escravo ele dizia que era, e era de fato. Mas o fato é que esse time aqui, como o título da pregação, um time de primeira, é o coração desses homens que distinguia a cada um deles e que fazia dessa equipe de Paulo uma equipe de primeira. Era o coração, a disposição. Tenho certeza que não eram homens cheios de empáfia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O fato é que eles estavam lá, Lucas, o médico amado, aí o último que ele cita é Demas. Curioso é que ele não fala nenhuma palavra mais sobre Demas, só isso. E também Demas, ponto. Vai ter uma curiosidade bem no final da pregação.
sobre ele. Versículo 15. Paulo se refere agora a pessoas que queria saudar. Ele estava falando de pessoas ao lado dele, da equipe dele, que estavam saudando os irmãos de Colossenses, ou de Colossos, para onde a carta ia. Agora eles juntos saudam os de lá. Ele diz aqui, ele se refere a pessoas que queria saudar. Irmãos de Laodiceia, igreja vizinha, que alvo, inclusive, de uma das cartas do Apocalipse. E que carta! E ele fala aqui de Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha só, hospedava uma igreja na casa dela. Você hospeda ao menos um estudo bíblico na sua casa? Sua casa está aberta, de alguma forma, para algum tipo de atividade ligada à divulgação da palavra de Deus? Alguns não têm condições, eu sei que isso varia muito de circunstâncias, e não quer dizer que cada um tem essa obrigação, e que a Bíblia manda que você abra em casa um grupo de estudo bíblico ou uma igreja. Não, não. Mas dá o que pensar. E vários exemplos são citados, uns 3 ou 4 exemplos de irmãos que tinham igreja nas suas casas. Olha, era o começo, talvez não tivesse um lugar ainda para as pessoas se reunirem, muito pouca gente, tudo bem, mas não importa, fica apenas a lembrança. Você tem condições de hospedar na sua casa algum tipo de atividade cristã. E existem pessoas hoje, atualmente, em que abriram suas casas e lá, naquele trabalho, aquilo cresceu, desenvolveu e virou igreja. Conheço pessoas que começaram a igreja em casa. Então fica só aí o desafio e o apelo para que você pense se pode, de alguma forma, acolher algum tipo de trabalho na sua casa. Vai que ele se torna uma igreja, você vai ficar igual a Ninfa aqui, em termos desta honra. No versículo 16, já terminando a carta inteira, e uma vez lida esta epístola perante a vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, parece que Paulo escreveu uma carta também para a igreja de Laodiceia e queria que houvesse uma permuta de cartas. Esta carta, que é para a igreja de Colossos, eu queria que fosse lida na igreja de Laodiceia. E a carta à igreja de Laodiceia, eu queria que fosse lida entre vocês. Curioso isto, interessante. E um detalhe, cadê a carta de Laodiceia? Perdeu-se. Não se sabe cadê essa carta. E nunca vai se saber. E por que de Colossos a gente sabe, a de Laodiceia ninguém sabe? Porque o Espírito Santo colocou o dedo em cima da carta aos Colossenses. Esta aqui vai para o cânon. O que é cânon? O conjunto dos livros da Bíblia, que formam a Bíblia. Esta aqui vai para o cânon. Laodiceia, a carta para Laodiceia, não vai. Esta aqui vai. Algum outro motivo que eu saiba? Não, e nem precisa. Quis só trazer essa curiosidade para você, levantar essa questão. 2 cartas, o mesmo apóstolo, lê aqui uma, lê aqui a outra, e uma some e a outra vira Bíblia. E, obviamente, podemos afirmar que a carta aos Colossenses foi inspirada pelo Espírito Santo. E podemos dizer que a da Laodiceia não foi? Não, podemos dizer que não foi. Pode ter sido, pode não ter sido, ninguém sabe. Laodiceia, não se sabe. Se cada palavra que Paulo colocou foi inerrante, foi absolutamente correto, conforme o Espírito Santo queria, para se constituir uma parte da palavra de Deus, inspirada, inerrante. A carta para Laodiceia pode ter sido, pode não ter sido.
O fato é que não foi para o cânon. Também dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Pessoal, eu não queria ser esse Arquipo aqui, não. O Arquipo. Não é um recado assim muito agradável de receber de Paulo e através da igreja. Notaram? Ele não disse pessoalmente para Arquipo, o Arquipo, preste atenção. Ele disse, vocês aí da igreja, digam para ele prestar atenção, viu? Ei, tem uma coisa aí, ninguém sabe o que é. E alguns acham que esse Arquipo era filho de Filemon. E era um dos líderes da igreja lá de Colossos, que teria inclusive ficado no lugar de Epáfras. Esse Epáfras, que era de lá, estava em Roma e ia voltar para Colossos de novo. Mas ficam se especulando um pouco sobre esse Epáfras e por que Paulo disse isso, o que ele queria dizer com isso. Ninguém sabe, Paulo não esclarece. Mas eu sei uma coisa, que tem uma lição aqui muito clara. Igreja, olho em Epáfras, olho em Arquipo. E diga para ele ficar de olho no ministério dele. Tinha alguma coisa aí. E a lição é, o ministério cristão é algo muitíssimo sério e precisa ser acompanhado de perto pela igreja. Igreja. Paulo mandou a igreja aumentar a lente em cima de Arquipo. Não sei o que ele andou fazendo, mas está lá. Ou talvez não fazendo, né? Talvez tivesse relaxado demais, eu não sei. Eu só sei que a lição aqui é grande. Fiquem de olho nos pastores de vocês, nos professores de vocês, nos líderes de vocês. No dia que um começar a dizer coisa meio esquisita aqui, fora, chama, conversa, mostra, fora, tira do púlpito, tira o pastor Mauro. Deus quiser, não vai acontecer isso. Mas se for necessário, olho no Mauro. Porque é homem, é gente, e sujeito a erro A, erro B, erro C, pode inventar erro aí, aqui, eu estou sujeito, e qualquer líder de vocês. E o próximo que vier, e o outro que vier, e o outro que vier, qualquer um, olho nele. E exijam dele, cobrem dele. Sério, dá um frio na espinha isso aqui. Não somente no pastor, mas espero que dê em vocês. Porque ele está cobrando da igreja. Cobrar do outro. Último versículo da epístola aos Colossenses, a saudação é de próprio punho. O que é isso? É que Paulo usava uma amanuense. O que é amanuense? Era alguém que anotava o que ele ia ditando. Era muito comum isso na época, e Paulo, claramente, algumas cartas ele diz que escrevia através de amanuense, de alguém que escrevia. E às vezes ele pegava a pena e assinava, lá no finzinho. Talvez para dar legitimidade, ou deu vontade mesmo, não sei. E aqui ele faz isso. A saudação é de próprio punho, Paulo. Ele pegou lá e disse, agora deixa eu assinar meu nome aqui. Alguém lembrou interessantemente, se ele tivesse acorrentado nos pulsos, que é provável, podia ser nas pernas também, não sabemos. Mas se fosse no pulso, na hora que ele pegou a pena para escrever, a corrente atrapalhou. Ficou ali entre o braço dele e o lugar de ele assinar lá, e de alguma forma atrapalhou. É uma sugestão só de alguns estudiosos, e torna apenas interessante isso, e um tanto quanto pessoal. E talvez isso tenha chamado a atenção dele para dizer, eita, essas algemas aqui, olha, eu estou nas minhas algemas aqui. Se lembre das minhas algemas. Seja como for,
ele pede para os irmãos se lembrarem das algemas dele. Alguns acham que essa lembrança era uma chamada à autoridade que ele tinha. Vocês não se esqueçam que eu estou aqui preso pelo Evangelho e a moral que eu tenho por isso e tal, tal. Não concordo, pessoalmente, porque quando ele queria falar de autoridade, ele falava de uma maneira mais clara, se chamava de apóstolo e entrava firme nessa área aí, sem problema nenhum. Então ele não precisava desses recursos para impor autoridade, não. E, obviamente, muitos acham, que eu acho, inclusive, que aqui ele estava, ela pedindo orações e pedindo simpatia dos irmãos, quando ele revela aqui, que eu acho que ele que estava fazendo, revelando um sofrimento. Ele já tinha dito que estava preso, e agora diz de novo, e por mais que Paulo fosse mais para cima, como se usa dizer, animado, ele animava os outros, mas ele tinha suas fragilidades também, precisava de apoio, e muito provavelmente era o que ele fez aqui. Ele pedia que sofressem com ele, chorassem com ele, dividissem a carga mesmo estando longe. E aqui é um excelente exemplo de lembrança para os missionários que estão longe de nós, que sofrem todo tipo de provação ainda. Estou falando de missionários hoje, né? Vamos sofrer mais com eles, vamos nos inteirar mais das vidas deles, corresponder mais. Não é só dar um valor financeiro, que é bom, é útil, claro, mas se envolva mais com pessoas que estão sofrendo algum tipo de dificuldade por causa do Evangelho. Mas eu quero terminar com uma verificação interessante, que eu vou apressar aqui. 4 anos depois de escrever Colossenses, mais ou menos de 4 a 6 anos, Paulo estava novamente preso, novamente em Roma, e novamente escreveu uma carta, desta vez pessoal, a Timóteo, é a nossa 2ª Timóteo. E dos 8 nomes que ele citou nesta carta aqui, que nós vimos de um por um agora, ele volta a falar em 4 deles. E vale a pena comparar a situação de cada um. Tíquico, ele diz lá em 2 Timóteo, eu não vou abrir, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Tíquico, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então, Paulo agora está preso de novo, dessa vez, pela última vez, porque ele seria martirizado logo depois, e não mais numa casa. O que se tem historicamente é que ele estava preso mesmo numa cela mesmo, ruim. E vemos aqui Tíquico, que ele tinha chamado de conservo, lembra? Em plena atividade ainda, e a serviço de Paulo, do Evangelho, claro. Mandei-o até Éfeso. Agora, aqui não era pegar um voo aqui, com meia hora chegava lá num lugar, e 2 horas chegava lá no outro, em 3 horas chegava no sul do país. Não, aqui não era, não. Era semanas de viagem, às vezes meses, e um nível altíssimo de naufrágio, de problema, de assaltos, era terrível. Então, Tíquico mandei a Éfeso. Lucas, falou de Lucas de novo, o médico amado, o evangelista, somente Lucas está comigo, tocante isto aqui, sozinho, estava lá firme, ao lado de Paulo. Marcos, aquele Marcos, toma contigo a Marcos, falando para Timóteo, Timóteo, corre para cá. Ele manda chamar Timóteo para vir correndo para Roma. Não sei se ele estava sabendo que ia morrer breve, quer dizer, sabendo ele estava não tão breve. Então, vem para cá, o mais rápido que você puder, e traz Marcos, porque me é útil para o ministério. Então, não apenas ele deixa claro que reatou com Marcos, mas ele elogia Marcos. O Marcos que ele rejeitou anos atrás, agora é útil. Traz Marcos nos momentos finais da vida de Paulo. Muito bonito. Então, aqui vemos Marcos firme no trabalho também, tanto quanto Tíquico, tanto quanto Lucas. Algum trabalho fora de Roma, porque Paulo mandou buscá-lo de novo, e fazendo muita falta a Paulo. Belíssimo exemplo de reconciliação e de firmeza no ministério. Mas o tal do Demas,
Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. A única nota destoante. Eu não queria ser registrado na Bíblia desse jeito. Ele não diz que Demas se desviou da fé, se desviou de Cristo, que alguns são relatados assim no Novo Testamento. Aqui ele não diz. Ele abandonou Paulo, deixou de trabalhar com ele. Então ele foi se envolver no outro ministério. Ele não se deu bem com Paulo, como Marcos não tinha se dado também no passado, então esse Demas também não se deu bem com Paulo e foi trabalhar em outro ministério. Não. Ele abandonou o ministério e foi para o trabalho secular. Não significa que todo crente que já trabalhou no ministério esteja errado ao voltar em qualquer situação para trabalhar no mundo, tirar o seu sustento do suor do seu rosto do mundo. Não quer dizer que em todo caso, em qualquer situação, se esteja errado. Não. Mas que causa estranheza é fato. E que doeu, e Paulo doeu. E que visivelmente, aos olhos de Paulo, Demas baixou o padrão, é evidente. Isso aqui é um demérito para Lucas. Em hipótese alguma, isso é um elogio, nem mesmo uma observação neutra. É uma observação negativa. Ele me abandonou. Talvez a forma dele deixar, o motivo, não sabemos. Mas é curioso isso aqui. E eu queria terminar, então, lembrando o seguinte. Quando você entrar no trabalho de Deus, meu irmão, minha irmã, em qualquer nível que for de cooperação com o trabalho de Deus, de uma maneira, mesmo aí no seu trabalho secular, mas dedicando um bom tempo, muito tempo, ou fazendo um estudo paralelo, aí, bíblico, coisa assim, ou mesmo dedicando-se ao ministério, não importa. Entrando no ministério, entre para valer naquilo que você propôs. Se envolva cada vez mais. Mesmo que mude formas no ministério, mesmo que mude locais de ministério, que mude alvos no ministério, tudo é ministério, mas seja como for, se envolva cada vez mais com o ministério de Cristo. Se apaixone por esse ministério e vá servindo nesse ministério enquanto você tiver forças. Não é bonito se envolver e sair. Em princípio, alguma coisa doeu muito em Paulo. Pense no seu caso. O que você tem feito, o que você tem dado para o ministério de Deus. E o nível que você esteja hoje, no comecinho, no meio, seja que for, pouco ou muito, não retroaja, por favor. Não ande para trás, não dê marcha ré, avance, avance e avance, porque vale a pena trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo trabalhando para Ele, ao mesmo tempo que tem um trabalho secular, mas não ande para trás. O mundo é para ser cada vez menos na sua vida e as coisas do alto cada vez mais. Que Deus nos abençoe com tudo que aprendemos de Colossenses e Cristo seja louvado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender, apreender, aplicar e viver tantas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.